Um cão selvagem fica para trás, um rosnado ecoando atrás dele, o hálito da morte roçando sua pelagem manchada. Será este o fim para os deixados para trás, ou o início de uma fuga improvável de um cerco de leões e hienas? Uma jornada desesperada. Uma matilha de cães selvagens perseguida até a beira da extinção em Botsuana. Botsuana está entrando em sua estação mais seca em uma década. Aqui, água é ouro, e sangue é o preço a pagar pela sobrevivência. Sob o sol escaldante das savanas de Botsuana, a vida não é um presente, ela precisa ser comprada com sangue e corridas de tirar o fôlego. Tudo começa com uma demonstração magistral de disciplina. A matilha de cães selvagens, com seus movimentos coordenados como uma máquina, encurralou o antílope. Os cascos que batem com força, as mordidas precisas e a perseverança inabalável derrubaram sua presa num piscar de olhos. Foi um momento de glória, de esperança para os filhotes que aguardavam comida na toca. Mas neste mundo cruel, encontrar comida é apenas metade da batalha. Mantê-la é uma luta de vida ou morte. Assim que a matilha de cães rasgou a pele de sua presa, uma risada arrepiante ecoou dos arbustos, seguida por um rugido que fez o chão tremer. Não eram apenas algumas hienas solitárias, mas um exército inteiro de criaturas gananciosas avançava, e atrás delas, um majestoso leão macho emergiu das sombras como um tirano cobrando seu imposto de sangue. Uma batalha caótica irrompeu imediatamente. A matilha de cães selvagens estava presa entre duas pinças mortais. De um lado, os dentes de aço das hienas, do outro, o poder esmagador do leão. No caos, sua formação disciplinada desmoronou. Um rugido ecoou por trás deles, o hálito da morte varrendo seus pelos manchados. Um cão vadio azarado foi capturado. Seria este o fim para o abandonado, ou o início de uma fuga improvável do cerco de um leão e uma hiena? Não era apenas o medo de um indivíduo, mas o começo do seu capítulo mais sombrio.
Quando as leis da natureza foram subvertidas, os frutos do seu trabalho roubados e as vidas ameaçadas, o líder da matilha olhou para os seus membros exaustos. Compreendeu que ficar significava a morte, mas fugir também não garantia a sobrevivência. Um latido curto e agudo ecoou, não uma ordem para atacar, mas uma migração desesperada. A matilha de cães vadios aceitou abandonar o seu árduo trabalho, mergulhando na escuridão profunda do interior do Botswana. Aventuraram-se no coração desta terra mortal em busca de um frágil vislumbre de sobrevivência, iniciando uma jornada onde o destino de toda a sua espécie estava em jogo, medido em cada respiração ofegante. A caçada implacável começou oficialmente, onde até o menor erro custaria suas vidas. Uma pressão imensa pesava sobre o líder da matilha enquanto ele sentia o calor do sol começar a queimar seu pescoço. Não havia tempo para descansar, nenhuma chance de se recuperar. Justo quando a concentração estava diminuindo, uma rachadura no chão fez o membro mais jovem da matilha tropeçar. A frágil distância de segurança desapareceu instantaneamente. Em um único fôlego, a escuridão atrás dele se transformou em uma enorme massa de músculos. O ataque falho do leão quase atingiu o rabo do cão selvagem em fuga, deixando profundas marcas de garras na terra vermelha. Mas, em vez de sucumbir ao medo, o instinto de sobrevivência acendeu uma última faísca de esperança. O pequeno cão fez uma curva perigosa, usando sua agilidade para se esgueirar por entre os arbustos, onde os músculos enormes do leão se tornaram um fardo. A perseguição não era mais uma simples caçada, mas havia se tornado oficialmente uma horrível tortura física e mental que duraria 48 horas sem descanso. O desespero atingiu o seu auge, pois o inimigo não demonstrava qualquer intenção de desistir. A matilha de hienas começou a se dividir e a cercá-los. Em vez de um ataque direto para acabar rapidamente com eles, escolheram uma tática de guerra psicológica, com suas risadas arrepiantes ecoando pelas pradarias à noite. A matilha de cães selvagens foi forçada a um cruel dilema de vida ou morte, e se parassem para lutar contra as hienas oportunistas, seriam esmagados pelos leões. Mas se continuassem a fugir para salvar suas vidas, seus peitos explodiriam sob o sol escaldante de Botsuana. Nessa situação desesperadora, a disciplina militar da matilha foi mais uma vez posta à prova. Os indivíduos mais fortes se revezavam ficando para trás, formando uma barreira humana para manter suas posições, aceitando as garras do inimigo para abrir caminho para os mais jovens avançarem. No entanto, a natureza de Botsuana nunca conheceu a compaixão.
Após 2 dias e 2 noites de perseguição implacável, a matilha de cães agora se deparava com o rio Okavango, em plena época de cheias. Uma massa de água turva fervilhava de predadores ancestrais à espreita. Atrás deles, uma nuvem rodopiante de poeira sinalizava a aproximação do inimigo. Não havia como voltar atrás. Naquele momento de tirar o fôlego, o leão alfa parou, virando-se para olhar diretamente para as mandíbulas de seu inimigo, e então lançando um olhar para seus filhotes trêmulos. Uma decisão desesperada foi tomada, de arriscar suas vidas nas águas turbulentas ou perecer para sempre nas mandíbulas dos predadores terrestres. Um latido ecoou como um juramento de morte. Toda a alcateia mergulhou no instante em que as garras do leão tocaram a margem arenosa. A água gelada do rio não amenizou a intensidade da perseguição, ela apenas abriu um novo campo de batalha, ainda mais brutal. Sob as águas profundas, crocodilos colossais, predadores ancestrais que esperaram milhões de anos por tais momentos de vulnerabilidade, começaram a se mover. Uma batalha caótica irrompeu na água, o som espirrando, o sibilar dos crocodilos e os gritos dilacerantes daqueles arrastados para as profundezas. Os que tiveram a sorte de chegar à outra margem estavam completamente exaustos. Permaneceram ali, com os corpos cobertos de feridas, olhando para outra margem onde leões e hienas eram meros fantasmas indefesos contra a correnteza furiosa. A perseguição não terminou com uma vitória gloriosa, mas com uma existência dolorosa. O botsalismo permaneceu o mesmo, frio e cruel. A matilha de cães selvagens sobreviveu à fuga improvável, mas perdeu muito. As cicatrizes em seus corpos iriam sarar, mas a presença assombrosa do hálito da morte correria para sempre pelas veias dos sobreviventes. Neste mundo, os fortes nem sempre vencem, mas os mais resilientes são aqueles que contam a sua própria história. Sob o pôr do sol vermelho sangue do Botswana, a matilha de cães continua sua jornada, pois eles entendem que enquanto respirarem, a jornada pela sobrevivência jamais terminará. À beira da vida e da morte, você acredita que a resiliência pode vencer o destino? Deixe sua opinião e clique em inscrever-se para continuar acompanhando essas jornadas de tirar o fôlego pela natureza. Obrigado e até a próxima!
África selvagem. A batalha pela sobrevivência dos guerreiros mais fortes. A África é uma terra onde a força determina a sobrevivência. Aqui, apenas criaturas com instintos de luta, resistência extraordinária e vontade indomável conseguem se manter firmes na natureza áspera. Em meio à beleza selvagem da terra ardente, onde a savana se estende até o horizonte, a guerra é latente e interminável. Não há regras, nem misericórdia. A vida aqui pode terminar em uma fração de segundo com um ataque fatal, um sangue brutal ou uma mordida mortal da água parada. E nessa grande batalha, existem criaturas que não apenas sobrevivem, mas também se tornam símbolos de força. De deuses gigantes como o elefante africano a predadores de topo como leões e crocodilos do Nilo. Mas também existem guerreiros silenciosos que não buscam a glória, mas quem os subestima pagará um alto preço. Um deles, o búfalo do cabo. Sem presas afiadas. Sem velocidade cortante. Mas o búfalo do cabo, o maior búfalo selvagem da África, é uma das criaturas mais perigosas do continente negro. Ele não caça, mas inspira medo nos caçadores. Com um corpo musculoso que pesa de 800 a 1000 kg, o búfalo do cabo é como um bloco de aço ambulante. Sua característica mais reconhecível é o par de chifres curvos em forma de ferraduras, que se encontram no meio da testa para formar um escudo natural ou forte o suficiente para resistir até mesmo ao ataque de um leão adulto. A personalidade do búfalo do cabo é uma mistura de cautela e agressividade. Eles costumam viajar em grandes manadas de até várias centenas, formando uma fortaleza viva sempre pronta para contra-atacar. Quando ameaçados, a manada se vira e enfrenta a ameaça em vez de fugir. Um ataque de um búfalo adulto pode quebrar ossos e arremessar um leão a vários metros de distância. Na natureza, poucas espécies de presas ousam revidar. Mas o búfalo do cabo não apenas se vira, como também pode vencer. É por isso que o mundo da caça chama o búfalo do cabo de Peste Negra. Não porque ele ataca humanos, mas porque nunca foge e luta até o último suspiro. No meio da manada de búfalos do cabo que pasta silenciosamente, dois machos adultos se destacam das fileiras, com os olhos fixos um no outro. Esta não é uma luta de vida ou morte. Mas era uma luta por poder, pela posição de líder da manada, o poder que permite ao vencedor controlar o território e a oportunidade de transmitir a prole. E para alcançá-la, só havia um jeito: de lançar-se à batalha sem piedade. Os dois búfalos começaram a andar em círculo como dois guerreiros sondando. Um bufo alto. Então, o primeiro estrondo soou como um trovão. Chifres se chocaram, a colisão feroz fez toda a manada parar e olhar.
Após mais de 10 minutos de luta, um período que parecia curto, mas que poderia decidir o futuro, um dos lados recuou. O vento soprava pelas planícies áridas, onde o solo estava rachado e os tufos de grama amarela se estendiam infinitamente. Ao longe, os arbustos baixos balançavam levemente. Não por causa do vento, mas porque o gigante solitário avançava. Cada passo pesado batia no chão como um tambor ressoante. Era o rinoceronte branco do sul, a segunda maior criatura terrestre depois do elefante. Com um corpo que ultrapassa 2 toneladas, ele não precisa se esconder. Não precisa temer ninguém. Em seu nariz está uma arma lendária, um chifre com mais de 1 metro de comprimento, afiado e duro como aço, feito de queratina, o mesmo material das unhas humanas, porém centenas de vezes mais espesso e comprimido. Um golpe desse chifre pode penetrar a barriga de um predador ou capotar uma caminhonete, se necessário. Mas, apesar de sua força formidável, o rinoceronte não é um lutador. Ele prefere o silêncio, vagando sozinho ou em pares, vivendo de acordo com seu próprio ritmo, tão antigo quanto sua história evolutiva de milhões de anos. No entanto, até mesmo o gigante precisa defender seu território. Quando outro rinoceronte macho entra em seu território, uma luta é inevitável. Sem rosnados. Sem chamados. Apenas passos pesados, o som de poeira sendo levantada quando 2 corpos enormes colidem. Os chifres apontam para frente, chocando-se como alavancas naturais. Cada ataque sacode o campo de batalha. Sangue começa a escorrer dos cortes em seus flancos. Mas ambos continuam, como máquinas incansáveis. Esta não é uma luta por direitos reprodutivos como a do búfalo do cabo. Esta é uma luta por honra, por território. E para o rinoceronte, terra é vida. Onde ele come, onde dorme e onde deixa sua marca para as gerações futuras. Finalmente, um deles recua lentamente, sangrando, mas ainda com dignidade. O outro permanece imponente no meio da terra árida, respirando pesadamente pelo focinho largo, marcando silenciosamente seu território para declarar seu poder recém-adquirido. Embora silenciosos e solitários, os rinocerontes desempenham um papel extremamente importante no ecossistema das pastagens. Com seu hábito de se movimentar constantemente, eles criam trilhas naturais que abrem caminho para que muitas outras espécies tenham acesso a água e alimento. Alimentando-se principalmente de gramíneas curtas, os rinocerontes ajudam a controlar a vegetação, evitando que as pastagens sejam invadidas. Em particular, seu esterco é rico em matéria orgânica e sementes que nutrem o solo, ajudam a regenerar a grama e fornecem alimento para muitos insetos.
Uma criatura de aparência rude e mais que é a base biológica de todas as pastagens africanas. No meio das pastagens áridas, uma manada de elefantes africanos se move lentamente. No meio da manada, cuidadosamente protegidos, estão os filhotes, caminhando sob a sombra gigante de suas mães e tias. Nenhum predador ousa arriscar atacar uma manada de elefantes adultos. Não por sua força física, embora possam pesar até 6 toneladas, mas pela coordenação, disciplina e inteligência especiais que a natureza lhes concedeu. Os elefantes africanos são animais com memórias extraordinárias, habilidades sofisticadas de comunicação por meio de sons de baixa frequência e uma sociedade matriarcal fortemente unida. Junto com isso, está a troma inteligente, não apenas para comer e beber, mas também para pegar os filhotes quando eles caem ou para confortar uns aos outros após uma longa e perigosa noite. Embora lentos, os elefantes podem correr até 40 km por hora quando necessário. Uma investida de um elefante adulto é suficiente para derrubar um leão, e sua presença mantém até mesmo crocodilos longe da água quando os elefantes vêm beber. O poder dos elefantes africanos não reside em sua capacidade de caçar, mas em sua capacidade de controlar seu espaço de vida, proteger sua própria espécie e ter um enorme impacto no ecossistema. Os elefantes não precisam caçar para sobreviver, mas podem forçar uma alcateia de leões a recuar se ameaçarem a manada. Com uma massa superior a 6 toneladas, presas longas e afiadas e um corpo sólido como uma parede de ferro, eles quase não têm predadores naturais, exceto os humanos. No entanto, o que os torna especiais é a combinação de inteligência, altos instintos de defesa e estrutura social coesa. Quando um indivíduo é ameaçado, toda a manada age em conjunto para formar um círculo defensivo, pronto para o confronto. Nenhum predador quer entrar nesse círculo, onde cada chifrada, cada pisada pode acabar com sua vida em um instante. Além disso, os elefantes também são construtores de habitats, usando suas presas para cavar fontes de água subterrâneas, limpando matagais para dar lugar a outras espécies ou espalhando sementes por meio de suas fezes. Se os elefantes desaparecessem, muitas áreas de savana mudariam completamente sua estrutura ecológica. Por todas essas razões, seu tamanho, inteligência, defesa, organização social e impacto ecológico, o elefante africano merece ser considerado uma das criaturas mais poderosas e de maior alcance na natureza africana. A superfície da água está calma sob a luz vermelha da tarde. As ondulações parecem pacíficas. Mas, sob essa camada de água, encontra-se uma das criaturas mais ferozes e imprevisíveis da África. Um hipopótamo emerge, revelando apenas seus olhos, orelhas e narinas. Mas não se deixe enganar por sua aparência preguiçosa. Os hipopótamos não são criaturas tranquilas, mas fortalezas móveis na natureza.
pesando até 1.500 kg, com mandíbulas que podem abrir até 150 graus e presas de quase meio metro de comprimento. Eles possuem uma das mordidas mais fortes do mundo, suficiente para quebrar um barco de madeira ou morder um crocodilo ao meio. Os hipopótamos não caçam, mas ocupam a água como seu território inviolável. Qualquer pessoa que se aproxime demais, seja um leão, um antílope ou até mesmo um crocodilo do Nilo, será imediatamente ameaçada. Os crocodilos, embora carnívoros experientes, são frequentemente empurrados para fora da água pelos hipopótamos ou mordidos até a morte quando invadem a área de descanso das fêmeas. O instinto do hipopótamo de proteger seus filhotes é um dos mais fortes. A manada geralmente é dominada por um macho dominante, com muitas fêmeas e filhotes, que imediatamente formam uma barreira se houver um sinal de perigo. A mãe hipopótamo está pronta para correr para a costa, chifrando até o leão se os filhotes forem ameaçados. Embora vivam na água, os hipopótamos não podem nadar como os peixes. Eles se movem caminhando no fundo do rio e podem prender a respiração por até 5 minutos por vez. À noite, eles vêm à praia em busca de alimento e podem viajar quilômetros para encontrar grama. Mas este também é o momento em que eles têm maior probabilidade de entrar em conflito com humanos, e é por isso que os hipopótamos são considerados a espécie mais mortal na África em conflitos naturais. À medida que o sol se põe no horizonte ardente, a escuridão cai sobre a savana. Este não é o fim do dia, mas a hora de ouro dos predadores. Dos arbustos, olhos brilhantes brilham. Um corpo flexível e gracioso se move em direção à manada de antílopes. É a leoa guerreira silenciosa, o coração de toda caçada. Ao contrário da imagem de animais solitários, os leões vivem em bandos e é isso que os torna os predadores mais perigosos da África. Eles se coordenam em conjunto, usando táticas de cerco, dividindo e distraindo as presas como um exército bem treinado. A força da mordida de um leão chega a 650 psi, o suficiente para penetrar a pele grossa de um búfalo do cabo ou antílope. Eles podem correr até 80 km por hora, com garras afiadas e um ataque que pode derrubar a presa em um instante. Mas os leões fazem mais do que caçar, eles protegem o poder. O macho com sua juba espessa é um símbolo da realeza. Quando dois machos se enfrentam, toda a terra treme com seus rugidos. A batalha não apenas determina quem controla o rebanho, mas também quem tem o direito de continuar a linhagem. Apesar de sua força, os leões ainda enfrentam riscos. Cada ataque a um búfalo, elefante ou hipopótamo é uma aposta de vida ou morte. Mas sua inteligência, organização e coragem implacável são o que os tornam dignos do título de rei das pradarias. Em uma tarde quente, uma manada de antílopes se aproximou da margem do rio após uma longa e exaustiva jornada.
Eles hesitaram, com os olhos percorrendo os juncos, as orelhas em pé. A água estava calma como um espelho, sem ondulação, sem som. Mas logo abaixo da lama turva, a morte espreitava, imóvel como um tronco podre. Era o crocodilo do Nilo, uma criatura que permanecerá praticamente inalterada ao longo de milhões de anos de evolução. Com um corpo de mais de 6 metros e pesando quase 1 tonelada, era a personificação perfeita da morte na água. Sua principal arma são seus dentes gigantes, com uma força de mordida de mais de 5.000 psi, a mais forte do reino animal. Mas o que o torna mais assustador não é sua força, mas sua paciência fria e cruel. Um antílope abaixa a cabeça para beber água. E então, bang! A superfície da água explode. O crocodilo dispara como uma flecha, quebra o pescoço em um instante e o arrasta para o leito do rio. O antílope luta desesperadamente. É aí que começa o giro mortal. O crocodilo gira com uma força assustadora, quebrando o pescoço e esmagando as articulações de sua presa em apenas algumas voltas. Quando o redemoinho se acalma, o rio retorna à sua calma original, como se a morte nunca tivesse acontecido. Ao contrário dos leões, que precisam de uma matilha, ou dos hipopótamos, que precisam de força repentina, os crocodilos caçam com furtividade, paciência e a capacidade de atacar com força letal. Eles podem jejuar por semanas, apenas para atacar em um único momento e então desaparecer como um fantasma. Na natureza selvagem africana, os crocodilos não caçam por instinto, mas porque nasceram para matar. Quando a noite cai, a orla da floresta parece prender a respiração. Não há som, nem vento. Mas um par de olhos amarelos brilhantes observa, movendo-se como se deslizasse pela noite. É o leopardo, o caçador solitário, silencioso, mas mortal. Sem uma manada, os leopardos vivem e caçam sozinhos, um guerreiro eremita na natureza agreste. Com um corpo esguio, porém flexível, eles alcançam uma velocidade de até 60 km por hora, um ataque preciso e uma habilidade excepcional para escalar. Basta um olhar, uma curva para baixo, e a presa está em suas mãos. Mas o que faz os leopardos se destacarem não é apenas a capacidade de caçar mamíferos como antílopes, macacos ou javalis, mas também suas extraordinárias adaptações. Eles não apenas matam, mas também protegem suas presas. Após cada caçada, os leopardos costumam carregar presas pesadas para cima das árvores, longe de predadores como hienas ou leões. Com músculos fortes no pescoço e dentes fortes, eles podem arrastar uma carcaça de antílope com o dobro do seu peso corporal até galhos altos, desfrutando silenciosamente da recompensa intocada. Não sendo grande, nem precisando de um rebanho, o leopardo ainda é um dos animais mais poderosos do continente negro.
Porque a verdadeira força às vezes reside na solidão, na flexibilidade e na sobrevivência absoluta em todas as condições. O leopardo não precisa rugir para mostrar seu poder, basta ficar em silêncio e matar, tão rápido quanto uma sombra deslizando pela noite. Sob o sol escaldante dos campos, uma alcateia de hienas segue silenciosamente o rastro de uma presa que acaba de se separar. Sem rugir, sem perseguição apressada, elas esperam, cercam e coordenam cada passo de ataque como um exército bem treinado. Embora vista como uma necrófaga, a hiena malhada é, na verdade, uma caçadora habilidosa, possuindo uma mandíbula que pode morder até 1100 psi, capaz de esmagar ossos. Elas se coordenam ritmicamente, perseguindo suas presas pacientemente até que estejam exaustas, e então correm para matá-las em apenas alguns segundos. Sob o sol escaldante, a verdadeira força das hienas não reside em sua aparência, mas em sua coesão, estratégia e vontade de nunca largar suas presas. Na natureza, eles não precisam de majestade, apenas de eficiência implacável para sobreviver. Não muito longe, um clã de cães selvagens se move silenciosamente pelas pastagens. Orelhas erguidas, olhos aguçados, cada passo com um propósito. Sem barulho, sem pressa, eles caçam como se tivessem praticado centenas de vezes. Os cães selvagens africanos são os caçadores mais eficazes do continente, com uma taxa de sucesso de até 80% a 90%. Eles não precisam de força superior, mas vencem graças à velocidade, coordenação do grupo e disciplina absoluta. Cada indivíduo tem um papel claro na perseguição, bloqueando, distraindo e derrubando. Mesmo que a presa seja muitas vezes maior, a matilha não vacila. Eles a perseguem até o fim, mudando constantemente de posição, sem dar à vítima a chance de descansar. Na savana escaldante pelo sol, onde os fortes não são apenas os grandes, os cães selvagens africanos provam que a força coletiva, a lealdade e a perseverança são as armas definitivas para a sobrevivência. Nas florestas esparsas, nas savanas gramíneas e nas margens rochosas dos rios do continente negro, um assassino silencioso e sem pernas espreita sob as folhas secas. É a piton das rochas africana, uma criatura que raramente aparece, mas cada vez que ataca, uma vida termina em silêncio. Sem veneno, sem necessidade de velocidade. Sua arma é o corpo de 5 metros de comprimento, com um aperto que pode esmagar as costelas de antílopes. Em um mundo onde aqueles que rugem são frequentemente considerados os mais fortes, a piton das rochas é um lembrete de que a força às vezes vem do silêncio, de um aperto lento, mas inevitável, de um ataque que não requer aviso, mas nunca falha. No mundo implacável das savanas, selvas e rios africanos, a força não é medida por músculos ou garras, mas pela capacidade de se adaptar, lutar e sobreviver a cada momento de vida e morte. Cada espécie, de predadores como leões, crocodilos e leopardos, a defensores como elefantes, hipopótamos e búfalos, possui uma forma única de força. Algumas espécies lutam com inteligência, algumas sobrevivem em manadas, algumas terminam em silêncio mortal.
Mas todos têm um instinto em comum e nunca se render. A África, a terra do fogo, do sangue e da vida, continua a escrever a história de criaturas que possuem o poder mais puro da natureza e fortes o suficiente para sobreviver, proteger e não serem arrastadas pelo vórtice cruel da evolução implacável. Qual batalha de sobrevivência mais te impressionou? Compartilhe sua opinião abaixo. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para descobrir mais histórias milagrosas de sobrevivência na natureza.